Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Vamos ao corte. Tá aí, ó, Luan Cândido, jogador do Grêmio que pertence ao Bragantino e foi noticiado pela imprensa do Sul, dos companheiros do Sul, que o Vasco estaria interessado no Luan Cândido, jogador que desde que chegou ao Grêmio, né, muito acima do peso, teve uma briga enorme com o peso na balança por lá, não conseguiu se destacar, né, e nas pessoas que eu pude conversar lá do Sul, é assim, o Grêmio tá louco para se livrar e tá adorando essa história de que o Vasco quer ele. Mas não consegui confirmar essa informação junto ao Vasco. O que me passaram é que teve talvez uma sondagem, uma cons... desculpa, uma consulta para entender direito a questão sobre o Luan Cândido, que é um jogador que atua como zagueiro e lateral esquerdo. Então ele preencheria ali duas lacunas. Não é bem uma lacuna, porque a lateral esquerda tem o Piton, tem o Vitor Luiz e ainda tem o Puma, né, que atuou improvisado diante do Atlético Mineiro. Então, tem a questão do Luan Cândido. O que eu pude confirmar na verdade, que teve uma sondagem, o Vasco não confirmou a negociação. Então, quem sou eu? Já disse isso aqui várias vezes para desmentir colegas, mas o companheiro Lucas Colar, da Gazeta Esportiva, se eu não me engano, disse que conversou com o staff dele. E teve aspas, inclusive, e o staff dele disse que sim, o Vasco demonstrou interesse, mas não há nenhuma negociação, ainda não há nenhum martelo batido ou algo parecido. Então, bate com o que eu tenho em relação a uma sondagem. É um jogador canhoto, o Vasco perdeu o João Vitor e o Carlos Cuesta, em tese, chega para ser titular pelo lado direito, e o lado esquerdo. O Lucas Freitas ele não inspira tanta confiança e o Vasco busca, sim, um jogador para jogar pelo lado esquerdo. E o Luan Cândido, ainda de quebra, joga na lateral esquerda também. E é um jogador mais defensivo. Vamos lá, está muito em baixa no Grêmio. Particularmente não é uma contratação que eu gostaria que o Vasco faça, porque o Vasco, além do Lucas Freitas, que hoje está no melhor momento que ele, tem o Luiz Gustavo para jogar na zaga. Eu acho que o Luiz Gustavo é um jogador de muito potencial que merece ter oportunidade. E na lateral esquerda a gente tem o Leandrinho. Leandrinho e o Luiz Gustavo, inclusive, estiveram com a seleção brasileira sub-20 e, ao que tudo indica, estarão no Mundial da categoria. Então, não consigo entender essa tentativa no Luan Cândido. Talvez tenha sido apenas uma sondagem, entender quanto que ele ganha. É um jogador valorizado, porque no Bragantino ele foi muito bem. Esse empréstimo ao Grêmio, o Grêmio também quis bastante o jogador, só que ele flopou, foi mal. Então, eu não consigo ver. Se o Vasco contratar, para mim, vai ser um grande erro, mais um erro em relação à avaliação e contratação. Mas eu não vou aqui, digamos, criticar sem ter uma confirmação. Não consegui a confirmação do Vasco de que há uma negociação. O que se tem é o staff dele dizendo que há interesse. Se há interesse baseado no staff, vamos acreditar, beleza e tal. O Grêmio também confirma que teve uma sondagem, beleza, mas o Vasco ainda não se manifestou. Então eu prefiro acreditar que ele não venha e que o Vasco possa ter feito apenas uma sondagem para entender valores, condições para que o negócio seja feito. O Grêmio está louco para se livrar e o Bragantino está louco para emprestar. Então seria uma negociação fácil. Talvez ele esteja lá no final da fila, não sei. Não vou aqui
opinar por uma coisa que eu não tenho base para dizer. Mas pode ser. Lembra que a gente falou que, aqui no canal, que o Vasco tinha 4 opções para a zaga, uma era o Carlos Cuesta, outro jogador livre no mercado, o Vasco também estava olhando o mercado da Série B, e por que não um escanteado da Série A? Ele é um escanteado da Série A. Pode ser um jogador como ele, que não completou 7 jogos no Campeonato Brasileiro? Pode. É uma aposta. Só que eu acho que é uma aposta que, no momento, não acho que é válida. O Vasco precisa trazer um jogador para o lado esquerdo da zaga para ser titular. Assim como o Carlos Cuesta. E o Luan Cândido não preenche esses requisitos para ser titular na equipe do Vasco. Bem, rapaziada, como vocês sabem, o Admar Lopes foi até a Turquia, não só para finalizar a contratação de Carlos Cuesta, mas também para tentar trazer outros reforços, um zagueiro e um jogador para o ataque, que possa atuar também como um meia. Tipo o Nuno Moreira, sabe? Não um jogador de velocidade, mas um jogador que tenha velocidade, mas também possa fazer ali o meio-campo, uma espécie de Felipe Coutinho. Por ali. Vamos lá. Hoje, conversando com alguns amigos da imprensa turca, estão dizendo o seguinte, que o Spartak intensificou a proposta ao Galatasaray e seduziu o jogador. O que eu pude apurar junto às minhas fontes do Vasco é o seguinte, o Admar Lopes foi lá finalizar a contratação, o otimismo ainda é grande para que esse jogador feche com o Vasco. Ele foi lá fechar a contratação. O que aconteceu, aí de acordo com a imprensa turca, eu não tenho essa informação, mas é que o Spartak Moscou foi forte no Carlos Cuesta, oferecendo inclusive um salário maior ao jogador para que ele vá para a Rússia. Só que tem um detalhe, times russos não estão participando de competições internacionais. E o Vasco tem a prerrogativa, né, tem o argumento, digamos assim, de que você vai jogar no Vasco, um grande clube, numa liga brasileira, que é uma grande liga, e ano que vem tem Copa do Mundo. O Vasco, inclusive, já tinha seduzido o Carlos Cuesta com essas palavras. E já tinha se acertado ao Galatasaray. O Vasco vai pagar pouco mais de 5 milhões, não chega a 6, pouco mais de 5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Carlos Cuesta. Batendo algumas metas, esse valor aumentaria. Mas é claro também que o Galatasaray teria condições de ter participação numa futura venda. Então, entre as partes estava tudo ok, Vasco e Galatasaray. Só que o que está pegando agora seria um aliciamento, digamos assim, do Spartak Moscou, tendo em vista que o Carlos Cuesta já tinha fechado com o Vasco e o Vasco já tinha fechado com o Galatasaray. Por isso que toda a imprensa noticiou como acordo fechado, está fechado. Só que é aquilo que a gente sempre brinca e fala, e é verdade. A gente só pode falar que está fechado, e o Vasco, é claro, não falou, não confirmou, mas a gente apurando dos dois lados indica isso. Quando o contrato está assinado, e de fato o contrato não está. Por isso que gera essa dúvida e até mesmo uma possibilidade de balão. Sim, existe essa possibilidade, mas o Admar Lopes foi lá justamente para olhar no olho do Carlos Cuesta, conversar diretamente com o jogador, com o staff do jogador e finalizar as coisas com o Galatasaray, porque, voltando, Galatasaray e Vasco possuem um acordo entre clubes, isso é respeitado. Nem sempre é respeitado junto ao jogador. Carlos Cuesta já tinha dado o ok ao Vasco. O Admar saiu daqui com isso. Não, tá ok. No avião, estava contratado. Para o Vasco, estava contratado. Faltando apenas detalhes burocráticos. E agora veio essa informação da imprensa turca. E a gente costumou ver que até muitos perfis renomados deram algumas variações de notícia, né? De valores e até mesmo de negociação, de como é que vai rolar e tal. Bem, eu mantenho a minha apuração aqui. Vasco já está fechado com o Galatasaray, Vasco tinha um acordo fechado também com o Carlos Cuesta. Se ele deu para trás, aí por conta do interesse do Spartak Moscou, como foi noticiado pela imprensa turca, o Vasco não me confirmou, as minhas fontes não me confirmaram sobre isso, e o otimismo ainda é grande pela contratação do Carlos Cuesta. Então a gente pensa, imagina, supõe que tudo dará certo e principalmente torce para que tudo dê certo, porque dia 27 tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil diante do Botafogo e o Vasco vai ter que estar com o seu zagueiro titular, porque hoje o Carlos Cuesta chega no Vasco com o status de titular absoluto. Então o Admar foi para conversar, a expectativa é que se feche neste final de semana e quem sabe na segunda-feira já ter um acordo, não um acordo, mas já ter aí uma resposta em definitivo. O Vasco mantém o otimismo, o Galatasaray já deu o aval e o Carlos Cuesta lá atrás
uns 2, 3 dias atrás, já teve o aval. Agora está nas mãos do Admar. Vai ser na base do convencimento, na lábia, ou o Vasco vai ter que desembolsar um pouquinho mais de salário? Porque o Vasco, acertou o salário que é o mesmo do Galatasaray. O jogador não está abrindo mão de nada para jogar no Vasco. Nada. Então o Vasco pagaria o que o Galatasaray já paga e tem bônus que aumentaria o seu salário. É uma boa proposta. O Vasco ofereceu para ele uma boa proposta. E uma vitrine. Futebol brasileiro, Liga Brasileira, Copa do Mundo ano que vem. O Spartak Moscou pode até oferecer mais, mas ele ficará escanteado. É isso que o Admar provavelmente vai conversar com ele, se é que já não conversou, tendo em vista que o Admar chegou, ou melhor, viajou ontem à tarde, com destino a Istambul, para falar, né, para tratar dessa negociação envolvendo o Carlos Cuesta. Vamos aguardar. Amanhã provavelmente já deve ter algum desfecho positivo, ou melhor, alguma notícia mais plausível em relação a isso, mas o Vasco mantém o otimismo e trata o zagueiro, sim, como futuro jogador do Vasco.